A Williams finalmente perdeu a paciência e decidiu mudar sua formação de pilotos no meio da temporada, mas a substituição de Logan Sargeant é uma surpresa. A carreira de Sargeant na Fórmula 1 chegou ao fim após 36 corridas, sem conseguir completar nem mesmo a temporada de 2024. Em seu lugar entra Franco Colapinto, piloto júnior da Williams que está apenas em sua primeira temporada na Fórmula 2, onde ocupa o 6º lugar. Essa oportunidade inesperada, mas enorme, muda completamente os planos. É sempre duro quando um piloto é substituído no meio da temporada, independentemente das circunstâncias. Mas a saída de Sargeant já era esperada há muito tempo, e do ponto de vista esportivo, é perfeitamente justificável. Alguns até se surpreenderam que tenha durado tanto. Sua substituição foi comentada por meses, e Sargeant realmente não rendeu o esperado em suas pouco mais de 2 temporadas na Fórmula 1. Sargeant está longe de ser um piloto sem talento. Algumas circunstâncias realmente jogaram contra ele, como o fato da Williams ter sido pouco competitiva por meses, com um carro muito pesado, a crise do chassi reserva que deixou Sargeant fora do GP da Austrália, mesmo que quem tivesse batido fosse Alex Albon, e a disparidade nas atualizações do carro, que fizeram Sargeant esperar até quase o fim da temporada para ter a mesma especificação. Estava longe do ideal, mas não foi culpa de Sargeant. O que estava sob seu controle era como ele se comportou nessa situação. Raramente ele conseguiu fazer um fim de semana completo. Houve momentos de promessa, sem dúvida, mas em geral ele não foi rápido o suficiente e se envolveu em muitos acidentes. Essa é uma combinação insustentável para um piloto de Fórmula 1. Sargeant teve rodadas, batidas ou colisões em mais de 12 finais de semana de corrida, com uma taxa de incidentes de mais de 1 a cada 3. O que aconteceu em Zandvoort foi a gota d'água. O chefe da Williams, James Vowles, claramente ficou chocado com o tamanho da batida, com o descuido ao sair para a grama daquela maneira e com as consequências de um gasto milionário e um grande trabalho de reconstrução no fim de semana, além da produção de novas peças na fábrica. Vowles agiu muito rapidamente. A saída de Sargeant foi confirmada menos de 48 horas após a corrida. Mas claramente o plano não era fazer isso agora. Por que mudar um piloto numa corrida após as férias de verão e entre corridas consecutivas? Porque deixar Sargeant continuar por mais um fim de semana não faz sentido e comprometeria a preparação de Colapinto. Nunca a opção de uma equipe séria seria colocar um piloto novato com apenas 2 dias de aviso, quando poderiam ter tido todo o mês de agosto para ele se preparar mentalmente, trabalhar no simulador e participar de briefings durante os períodos de fechamento e ainda ter um fim de semana extra no carro. E independentemente do que se pense sobre a Williams e Vowles, eles são muito sérios. Se estivessem realmente ansiosos para se livrar de Sargeant, teriam feito isso na lacuna do calendário que a Fórmula 1 acabou de ter. Isso indica que as coisas mudaram drasticamente após o que aconteceu em Zandvoort. E foi além de simplesmente Sargeant bateu. Foi mais uma batida que custa desempenho, tempo, oportunidade e dinheiro. E também prejudica o moral da equipe. Reconstruir carros na pista e produzir peça são riscos ocupacionais na Fórmula 1. Mas Sargeant deu a Williams mais trabalho do que a maioria dos pilotos. E a destruição imediata de um pacote de atualizações importantes em Zandvoort foi particularmente irritante. Claramente, a fé e a paciência da Williams chegaram a zero absoluto, a ponto de acharem que colocar um novato subpreparado da Fórmula 2 pode render mais pontos e ser melhor para a equipe. O momento e a identidade de seu sucessor são mais condenatórios para Sargeant do que a decisão de demiti-lo. Havia vários candidatos a substitutos de Sargeant em potencial. Liam Lawson não era o preferido, mas a Red Bull não liberaria sem restrições pelo restante de 2024, pois poderia precisar dele em uma de suas equipes antes do fim do ano. A Williams não podia pegar um piloto que poderia perder em algumas corridas. Kimi Antonelli era outra opção. Ele é ainda menos experiente que Colapinto, mas está se preparando para correr pela Mercedes em 2025 e a Mercedes quer que ele complete sua temporada na Fórmula 2 e seu programa na Fórmula 1, que inclui sua estreia no TL1 em Monza neste fim de semana. Ela acha que transferi-lo para outra equipe por apenas 9 corridas atrapalharia mais do que ajudaria. O piloto que ficará mais desapontado por não ter sido escolhido é Mick Schumacher, que foi preterido por mais uma equipe de Fórmula 1. Nem o apoio do chefe da Mercedes, Toto Wolff, nem de Sebastian Vettel conseguiram superar as dúvidas geradas pelos seus 2 anos na Fórmula 1.
Ele foi claramente melhor do que Sargent, mas ainda assim é considerado não convincente e teve acidentes demais. Então a Williams optou por Colapinto, com rumores de que o apelo foi aumentado por patrocinadores argentinos que injetaram alguns milhões de dólares. Isso não é essencial desde que a Dorilton comprou a equipe há alguns anos, mas pode ajudar a cobrir as perdas causadas pelos muitos acidentes de Sargent ou atuar como seguro se Colapinto também cometer seus erros. É uma escolha feita por mérito, não mais uma decidida pelo dinheiro. Colapinto ingressou na academia da Williams no primeiro ano de Wallace no comando da equipe, 2023. É bom que a equipe tenha apostado novamente em seu próprio piloto júnior, em vez de procurar em outro lugar. É uma escolha divertida, como muitas vezes são as escolhas imprevisíveis. Colapinto está fazendo uma boa estreia na Fórmula 2, mas não espetacular. Ele ganhou uma corrida sprint, é o sexto na classificação e está superando seu companheiro de equipe muito mais experiente, o ex-campeão da Fórmula 3, Dennis Hogger. É realmente difícil julgar um piloto apenas com base na Fórmula 2 deste ano, porque mesmo para os padrões da categoria, ela está imprevisível. Antonelli, que está indo para a Mercedes, é apenas o sétimo na classificação. E Ollie Burman, que será piloto da Haas em 2025, está em uma terrível 15ª posição. Claramente, as equipes de Fórmula 1 não estão confiando apenas nos resultados da Fórmula 2 para julgar o nível de habilidade dos pilotos. Então, também não devemos confiar. A participação de Colapinto no TL1 de Silverstone provavelmente fez uma grande diferença. Gostamos do que vimos acompanhando a sessão muito de perto e, mais importante, a Williams também gostou. Sua velocidade foi boa para alguém com tão pouca experiência. Confiou no carro sem ir longe demais nem fazer besteiras. Seu feedback e sensibilidade no carro foram impressionantes e, em geral, ele lidou com tudo de forma muito madura. Isso claramente deixou uma marca na Williams, que não colocaria em um de seus carros, por mais desesperada que estivesse para se livrar de Sargent, se sentisse que Colapinto não tem potencial para aproveitar a oportunidade. A Williams deixou claro que essa mudança foi para tentar marcar mais pontos. Apenas a nona no campeonato, ela está vulnerável e pode terminar em último se a Sauber, futura equipe oficial da Audi, deixar de ser tão ruim. Mas se a Williams começar a marcar pontos com mais regularidade, é possível superar a Alpine e terminar em oitavo. E com base na velocidade de Albon com o carro atualizado em Zandvoort, antes de ser desclassificado do Qualify por um problema com o novo assoalho que não era relacionado ao desempenho, há chances dele lutar pelo top 10 no restante de 2024. Pontuar com os dois carros ajudaria muito a Williams. Colapinto está longe de garantir isso, mas a Williams não tem muito a perder. Está apostando no potencial de um piloto que pode ter mais brilho do que as outras opções disponíveis. Lawson provou no ano passado que um bom, mas não ótimo, jovem piloto pode se sair muito bem na Fórmula 1 se tiver a atitude e oportunidades certas. No melhor cenário, Colapinto se adapta bem, é rápido e confiável e marca alguns pontos, o que já é melhor do que o que Sargent fez. No pior cenário, ele bate demais e quando não bate é lento, o que não é diferente do que Sargent fazia. Como a Williams já contratou Carlos Sainz para 2025, não há mais vagas na equipe. Alguns usaram isso para questionar a lógica da escolha de Colapinto, alegando que não haveria para onde ele ir caso ele se saia muito bem. Bom, se ele se sair muito bem, terá ajudado a Williams no curto prazo, que é a sua prioridade imediata, e não estar concorrendo a uma vaga para 2025 pode ser muito benéfico neste momento, porque reduz a pressão. Além disso, nem Williams nem Colapinto esperavam por isso. É apenas uma grande oportunidade para ele. Se der muito certo e ele não tiver uma vaga no Williams para ocupar em 2025, é um ótimo problema para se ter. Neste cenário, ele pode se colocar na vitrine para um empréstimo para outra equipe, considerando que ainda há uma vaga disponível na Sauber. Ou ele pode garantir um papel de reserva na Williams com oportunidades ampliadas na Fórmula 1 e se consolidar como próximo na fila, caso Albon ou Sainz saiam no curto ou médio prazo. Ele ainda pode voltar para a Fórmula 2 para uma segunda temporada, independentemente de como se sair nessa passagem pela Fórmula 1. De qualquer maneira, Colapinto terá uma chance na Fórmula 1 e a Williams poderá avaliar quão bom realmente ele é. O potencial para o piloto e para a equipe é alto, mas as expectativas também são. A Williams não vai pedir para ele colocar o carro no Q3 na primeira tentativa e terminar entre os 6 primeiros, mas vai esperar uma curva de aprendizado acentuada e uma melhoria contínua. Passar do Q1 algumas vezes seria um bom começo. Se ele conseguir isso e dirigir com sensatez, haverá oportunidades para marcar pontos até o final da temporada. Isso é o que a Williams precisa de seu segundo piloto. Apesar de ter tido muito tempo e chances, Sargent nunca parecia que chegaria a esse nível. Colapinto talvez consiga.